Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamara Santana e eu criei esse canal aqui há muito tempo, quando eu era adolescente ainda, com o objetivo de fazer um vídeo para participar de um programa chamado Jovens Embaixadores, onde eu iria concorrer para ir para fora do país. Era um programa de inglês. E aí tem inclusive esse vídeo aqui de quando eu era bem novinha, de quando eu fiz essa imersão, né, essa participação nesse programa. E aí eu nunca usei depois de então, somente para assistir, ver música, coisas de outros canais. E sempre tive muita vontade de fazer alguma coisa aqui no YouTube, de publicar alguma coisa aqui no YouTube, mas eu achava que já tinha muita coisa, já tinha muita gente, tinha muito conteúdo e que eu não tinha nada a acrescentar. Eu já pensei até em fazer vlog e vídeo, canal de cabelo, porque meu cabelo é cacheado, depois vocês vão ver. Mas eu desistia sempre. E ontem eu decidi que eu iria tomar uma atitude e eu iria publicar aqui no canal conteúdos, principalmente relacionados às minhas experiências com Deus, com a palavra, ao entendimento e aquilo que Deus tem me dado. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu entendo da Bíblia, aquilo que eu aprendo da Bíblia, e já quero começar com esse entendimento que Deus me deu, que é o seguinte: o livro que eu vou compartilhar com vocês hoje é Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 13, que fala sobre o retorno da arca para Israel. Reconta a história, né, que já foi contada no livro de Samuel, que é a história de Davi. E às vezes a gente pode se perguntar por que tem um livro que conta, e não somente um livro, mas a Bíblia tem muito isso, né, como Deuteronômio, livros que recontam praticamente toda a história que já está escrita, mas numa nova versão, numa nova perspectiva, para um novo povo. E Deus falou algo comigo. Sempre vai existir um marco de mudança de uma geração e outra. E muitas vezes existem valores, princípios e existem experiências e existem valores mesmo que vão se perdendo entre uma geração e outra. E a gente é prova viva disso, né? Eu tenho 27 anos e eu fui a minha vida toda da Assembleia de Deus. E existem muitos valores que, de fato, se a gente não tiver cuidado, se a gente não conservar, e eu não estou falando de dogmas, de costumes, eu estou falando de valores, de princípios bíblicos, né, da palavra de Deus, que se a gente não conservar, eles se perdem com o tempo e há um grande risco da próxima geração não encontrar mais aquele valor, não encontrar mais aquele princípio no meio desse povo. Então, a minha vida aqui no YouTube e a sua vida também, onde você estiver, muitas vezes serve para a gente conservar coisas que Deus fez em nós, através de nós, na nossa história, na nossa geração. E muitas vezes a gente acha que não tem valor porque existem outras pessoas que viveram, que fizeram e que fazem. Mas certamente vai existir uma geração depois de nós que precisa lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus falou na nossa geração. Então, o livro de Crônicas é um livro de lembrança, né? Um livro de recontar a história daquilo que Deus fez lá na época de Davi para um novo povo, para um remanescente que não experimentou, que não vivenciou aquilo que Deus havia realizado. Então, essa é a primeira lição, né, que Deus me deu de ontem para hoje a respeito da importância de a gente fazer o nosso papel e de a gente obedecer a Deus quando Ele nos diz para derramar algo sobre alguém, para contar algo para alguém a respeito das nossas experiências. E muitas vezes, quando a gente conta algo da palavra ou algo da nossa vida, das nossas experiências com Deus para alguém, mesmo que seja ou pareça repetido, um grande diferencial é a nossa leitura daquela experiência, né? O nosso olhar sobre aquilo ali, a nossa opinião, a nossa forma de enxergar a palavra de Deus e aquilo que Deus nos contou e nos confiou. Então, Deus é perfeito e Ele não repete
histórias, ele não repete situações, tudo que ele faz é novo e ainda que pareça repetido, Deus tem algo grande para realizar através da sua vida para alguém que não conhece a Deus. Bom, então eu quero compartilhar com vocês esse texto de 1 Crônicas, do capítulo 13, que fala sobre o retorno da arca para Israel. E a arca também pode simbolizar conserto. Tanto pode simbolizar a presença de Deus, como pode simbolizar conserto. E a gente pode pensar algo no nosso tempo que seja similar à arca da aliança, que nesse caso pode ser a Bíblia, de acordo com estudiosos, de acordo com referências bíblicas. A arca também pode ser entendida hoje como a Bíblia Sagrada. Por isso que o título desse vídeo é Onde está a sua Bíblia? Nós somos como o povo de Israel em vários aspectos. E claramente a gente consegue perceber como que as nossas falhas, as nossas fraquezas são produto, de um relacionamento distante ou da falta de um relacionamento com Deus. E o povo de Israel, em muitos momentos, apesar de conhecerem a Deus, de viverem experiências com Deus, em muitos momentos eles negligenciaram, eles abandonaram a arca de Deus, a presença de Deus, que simbolizava a presença de Deus. E isso também acontece com a gente hoje. Mesmo eu e você se dizendo cristãos, nós muitas vezes negligenciamos a palavra de Deus, que é a voz de Deus para a nossa geração, para o nosso tempo. E nós fazemos isso mesmo frequentando a igreja, mesmo cantando no ministério de louvor, mesmo pregando. Existem pessoas que pregam, mas que não, de fato, não tem a Bíblia, não tem a palavra de Deus como prioridade. Eu dei uma pausa aqui no vídeo, porque tá tendo um serviço aqui na casa do vizinho e fez barulho. Vamos lá para a leitura do texto. 1 Crônicas, capítulo 13. Se você puder, acompanhe aí também na sua casa. Olha só que interessante o que diz aqui no versículo 2. No versículo 2 não, no versículo 3. Davi reuniu várias pessoas daquela época que eram homens valentes, que guerrearam com ele, que se tornaram o exército de Davi, que inclusive foi um exército muito grande, que chegou a ser comparado com o exército de Deus. E ele disse: vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. O reinado de Saul foi um reinado marcado pela desobediência. E aqui a gente entende o porquê que isso aconteceu. A presença de Deus não tinha valor, não era prioridade no reinado de Saul. Então a primeira coisa que Davi fez quando ele assumiu o trono não foram inovações tecnológicas, não tinha a ver com construções, as reformas que ele estava propondo, mas um grande diferencial no reinado de Davi, apesar de a gente saber que ele pecou gravemente posteriormente, mas Davi tinha como prioridade Deus, presença de Deus, obedecer a Deus, consultar a Deus. A gente vai ver em diversos textos lá de Samuel, e aqui em Crônicas também vai ser falado sobre isso, que Davi sempre consultava o Senhor quando ele ia fazer qualquer coisa. Então, primeira lição que a gente pode tirar sobre esse retorno da arca, sobre o reinado de Davi, é que a gente precisa consultar a Deus para tomar decisões e para fazer escolhas no nosso dia a dia, na nossa vida. E por isso, muitas vezes, a gente vive uma vida tão atribulada, de escassez em vários aspectos, e a gente vive uma vida longe da presença de Deus, porque a gente não consulta a Deus. A gente não procura saber qual é a vontade dele, se é aquilo que ele tem para a nossa vida ou se ele tem uma outra direção. Então, Davi priorizou trazer de volta a presença de Deus.
Talvez você precise tomar essa decisão hoje, você que está assistindo esse vídeo aí, você precisa tomar essa decisão hoje na sua vida de trazer de volta a leitura da palavra, a comunhão, o devocional, o seu dia a dia com Deus. Mesmo que você tenha 30 anos de cristão, se você está assistindo esse vídeo e você percebe que a sua vida está totalmente desorganizada, as coisas estão fora do lugar, que você não está vivendo o que Deus te prometeu, talvez Deus esteja dizendo para você, precisa voltar a priorizar a presença de Deus. Precisa voltar a priorizar o tempo de oração, o tempo de ouvir a Deus, o tempo de ler a Bíblia, em detrimento a todas as coisas que você faz no seu dia a dia, ao seu trabalho, à sua família, ao seu lazer, aos seus negócios. É necessário voltar a priorizar a presença de Deus, tá? Então essa é a primeira lição que Deus trouxe para mim, tem trazido para mim esses dias. Isso serve para mim, porque muitas vezes a gente é crente, a gente acorda e a gente dorme, a gente ora, a gente vai no culto, a gente lê a Bíblia rápido, mas a gente faz isso no piloto automático, porque a gente prioriza os planos do nosso dia, as tarefas do nosso dia, da nossa empresa, do nosso casamento, as coisas de casa, e Deus está chamando a gente para voltar a buscar a presença dele, como antes ou como nunca foi feito. Então, Davi, ele teve essa atitude de reunir todo mundo e falar, olha só, no reino passado, no reinado passado, a presença de Deus foi abandonada, mas eu quero trazer de volta. Só que é algo interessante que acontece aqui, e é o que eu vou usar para concluir essa reflexão aqui com vocês, é que alguns versículos depois, a Bíblia diz que eles foram lá e buscaram a arca, e a Bíblia diz que eles usaram uma carroça nova. Deixa eu só encontrar aqui o texto para falar para vocês. Aqui, versículo 7. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. E o versículo 10 diz que ele foi fulminado, porque Deus ficou irado com ele, e ele morreu. E Davi ficou com medo de Deus. Olha só que interessante, gente. Davi era um rei segundo o coração de Deus. Davi priorizava a presença de Deus, mas certamente ainda existiam aspectos do caráter de Deus que Davi não conhecia, assim como nós não conhecemos. E ainda não conheceremos quando estivermos no céu com Ele. Por quê? Deus é inesgotável. E ainda que a gente viva 80 anos sendo crente na presença de Deus, a gente não vai dar conta de conhecer tudo do caráter de Deus. Existem aspectos que Davi vai conhecer de Deus quando ele já estiver velho, quando ele já estiver à beira da morte. E nesse momento Davi teve medo de Deus, porque Davi ainda não conhecia Deus completamente. E apesar de amar a Deus e de ver Deus cumprir na sua vida as suas promessas e de priorizar a presença de Deus, e ele poderia pensar assim, poxa, eu sou um rei muito amado por Deus, eu tô fazendo tudo novo, tudo diferente, eu tô trazendo a arca de Deus, vai dar tudo certo. Mas Deus ainda tinha coisas para revelar a respeito da palavra dele, do caráter dele e da seriedade que era fazer cumprir a vontade de Deus. Nesse momento, Davi teve medo porque ele não entendia o que estava acontecendo. Por que que o cara foi fulminado? Será que Deus está desaprovando a nossa vida aqui, a nossa festa e o retorno da arca? Não. Nem sempre a nossa boa intenção de fazer algo para Deus, e que muitas vezes, de fato, a gente está fazendo na direção de Deus, a gente está fazendo algo bom, a gente está consertando um altar diante de Deus, e a gente, de repente, toma a decisão, você pode falar assim, a partir de hoje eu vou ler mais a Bíblia,
eu vou consertar minha vida, eu vou trazer a presença de Deus de volta. Nem sempre receberemos sim de Deus para tudo que nós fazemos com boa intenção. Existem situações que Deus prioriza, e o que Deus prioriza é o cumprimento daquilo que Ele estabeleceu, com obediência e com observação dos detalhes daquilo que Ele falou. Que a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir a palavra dele. E aqui, como eu falei para vocês, no livro de Crônicas, existe um marco, uma passagem de geração, e Deus quer revelar para a próxima geração não apenas a graça e a misericórdia dele, mas a fidelidade, o caráter dele. Deus quer revelar a moral, os princípios. Deus quer revelar tudo que ele é e tudo que ele fez na última geração para a geração que vai vir. Então, quando nós somos chamados por Deus para trazer algo novo para um tempo, a gente precisa também conservar a moral que Deus tem para as nossas vidas, os princípios, os valores e tudo que Deus é, porque a Bíblia diz que Deus não mudou, Ele não muda. Então, quando a gente vai trazer uma nova mensagem através da nossa vida para os nossos filhos, para uma igreja, para um grupo de liderados, para uma nação, é importante que a gente leve com a gente os concertos que Deus fez, as lições que Deus nos ensinou, e não apenas a graça, a alegria e o ritual de trazer de volta a presença de Deus. Então isso é algo que Deus deixa claro aqui através desse texto. Apesar de Davi ser amado, ser rei, de Davi estar fazendo algo certo, que era trazer a presença de Deus, existia um detalhe que ele não observou, e ele colocou homens que não eram os homens aconselhados a fazer aquele papel. E apesar de ser uma carroça nova, e ele podia ter colocado ali a melhor tecnologia, o maior número de dinheiro, não era isso que Deus queria. Isso serve pra gente também. Pra mim e pra você que tá aí assistindo. Deus quer fazer algo através de nós, mas é necessário que a gente se atente aos detalhes daquilo que Deus falou. Como Ele quer que seja feito, né? Em obediência e nos detalhes daquilo que Ele já determinou. Então, para que a gente entenda e a gente não erre, para que a gente não tenha morte e prejuízo, tanto na nossa vida como nas pessoas que estão ao nosso redor, como aconteceu aqui com Davi, a gente precisa observar a palavra de Deus. Porque aqui, até aquele texto mais chato que fala de nome, de pai, de filho, de neto, ali está revelada a vontade de Deus. E quando a gente, de bom coração e de coração íntegro, a gente lê e a gente pede a Deus entendimento, a chance de a gente errar é muito pequena. Por isso, não importa em que século a gente esteja, não importa em qual geração a gente esteja, a Bíblia é a palavra de Deus e a gente precisa dar valor ao que está escrito nos detalhes. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Esse texto de Crônicas nos mostra que Deus tem sim coisas para contar através da nossa vida, e o nosso olhar e a nossa perspectiva vai fazer muita diferença. Deus quer usar as nossas mãos, os nossos olhos e a nossa interpretação para contar coisas para novas gerações, ainda que pareça repetido, ainda que seja recontar uma história como essa do retorno da arca de Deus através da vida de Davi. Mas Deus deseja que a gente priorize a presença dele e que a gente observe os detalhes, para que a gente não perca os valores que estão garantidos aqui na palavra de Deus. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, e que essa palavra possa abençoar a sua vida, e que a partir de hoje você possa fazer um concerto com Deus e que você volte a usar a palavra dele como prioridade na sua vida, no seu caminho, na sua família e em tudo que você fizer. Um beijo para vocês e Deus abençoe todo mundo.